Mas aí você disse que a gente está em Kali Yuga, certo? Certo. Segundo os Vedas. Isso. E o Kali Yuga seria a era das trevas. Isso. Ele tem como se fosse um mapa das eras Sim. que a Terra passa? Se Sim. você puder passar pra gente. Sim, com certeza. Então, Satya Yuga é a idade do ouro. A idade ou a era onde os valores espirituais estão presentes, onde as pessoas estão se lembrando da sua natureza divina, estão podendo manifestar a sua natureza divina. A gente já passou por essa era alguma vez? Algumas vezes. Quando que foi? Algumas vezes. Isso há muito tempo atrás. Antes muito de tempo Cristo atrás. até. Segundo a tradição védica, isso foi aí há dezenas de milhares de anos atrás. Nossa, caramba, estamos longe. Estamos longe. Entendi. Né? E aí, depois, na sequência, a Idade de Prata, onde os valores espirituais começam a ser esquecidos. Começam a ser esquecidos. Mais alguns milhares de anos. E aí vem a Idade de Bronze, até chegar na Idade de Ferro, que é esse momento atual, aonde os valores estão completamente esquecidos. Completamente esquecidos. Nossa. É muito raro quem lembra da sua natureza espiritual, da sua natureza divina. Voltamos para a emergência espiritual. É muito raro. A grande maioria está iludido a respeito da sua identidade. Muitos acreditam ser, Rótulos. um nome, uma história, um título, um cachorro e assim por diante. Então estamos apegados a pessoas, animais, coisas que nos dão referências de quem somos, mas que na verdade não somos nada disso. Nada disso. Você não é seu nome. Você não é sua história. Você não é seu corpo. Nem muito menos um bem material. Muito menos um bem material. Um título. Então, isso diz respeito a esse momento de Kali Yuga. É um esquecimento completo da nossa natureza divina, de quem de fato somos no mais profundo. E aí, claro que o trabalho para encontrar a si mesmo é muito maior. É muito desafiador, é mais difícil, requer mais disciplina, requer mais dedicação. Né? Mas é possível. Com certeza. Mas eles falam existe um porquê, um propósito de ter esse ciclo que vai do ouro ao ferro? Depois eu imagino que a gente volte ao ouro de novo. Exatamente. Deve ser um ciclo, né? É um ciclo que acontece infinitamente, eternamente. Isso é da natureza desse plano que vivemos. É da natureza do planeta e desse plano dimensional. Ele é assim. Ele funciona assim. Então, a característica ou uma marca desse plano dimensional é a impermanência. Impermanência. E nós precisamos encontrar equanimidade diante da impermanência. O que seria a equanimidade? É você aprender a dominar sua mente de maneira que você esteja sereno diante de todas as oscilações. Não importa se faz chuva, se faz sol, se é dia, se é noite, se tem ou se não tem, você é o mesmo. Você está sereno, em paz. Um equilíbrio. Esse equilíbrio se conquista com yoga. Então, dentro dessa tradição da qual eu pertenço, sou um representante, né? Yoga é aquilo que nos vincula com a graça divina, que nos vincula com a nossa real natureza, com aquilo que somos de fato para além dos nomes, dos rótulos, né? Da história. É a verdade de quem somos. Então, o yoga no Brasil, especialmente, foi popularizado com a sua dimensão física, com as posturas psicofísicas, os exercícios respiratórios, o foco na saúde, no bem-estar. Mas essa é só uma
pequena dimensão, um pequeno fragmento do yoga. O yoga é muito mais do que isso, né? O yoga espiritual, ele possibilita que consigamos desenvolver equanimidade mental diante da impermanência. Diante de que nada é permanente. Nada é permanente. Ou seja, Tudo passa. Tudo passa. Nascemos, crianças, vamos para a adolescência, para a vida adulta, envelhecemos, morremos e assim sucessivamente. saímos de um relacionamento, entramos em outro, saímos de um trabalho, entramos em outros e por aí vai. E por aí vai. Ficamos felizes, ficamos tristes, ficamos eufóricos, ficamos deprimidos. A ideia é um equilíbrio, Exatamente. né, Baba? A ideia é aprender a encontrar um ponto de serenidade, de equilíbrio, diante de todas essas modificações constantes que são inerentes a esse plano da existência. Quando você fala plano da existência, o que seria? Existem vários planos? Vários planos, vários planos. Então, para simplificar, né, Pode estar vendo, né? Às vezes eu me empolgo, né? Pode E fundo. começo a falar aqui, Não. assim, como se todos estivessem entendendo o que eu estou falando, né? Mas se a gente não entender, é porque o pessoal de casa não está entendendo e a gente vai fazer a pergunta. Tá legal, então. Esse Fica à planeta, vontade. né? Fica mais fácil falar nesse planeta, né? Mas assim, quando estudamos mais a fundo, descobrimos que existem muitos planos dimensionais coexistindo simultaneamente, né? E esse aqui é um deles. Esse aqui, onde estamos aqui, largura, altura, profundidade, tempo, espaço, é um plano dimensional. E... Quase como que o que a física quântica diz, mais ou Sim. menos nessa linha, como Exato. se existissem outros planos, Outras dimensões. Outras linhas de dimensões, tempo. Outras linhas de tempo, isso. E essa linha de tempo, então, que é dominada pelo tempo e pelo espaço, né? Espaço, tempo, altura, largura, profundidade, tempo, aonde nós existimos e nós temos um ego, né? Que é o intermediador entre o mundo interno e o mundo externo. E esse ego, ele está limitado por conta das crenças que foram recebidas. Então, para a gente poder ter acesso a outras dimensões, precisamos conseguir ter esse domínio sobre... Tem que dissolver o ego? Não tem que dissolver o ego, tem que integrar o ego. O ego tem que aprender a transitar, ele tem que amadurecer. Tem que amadurecer, né? O ego, ele, que às vezes é também metaforicamente chamado de morte do ego, ou morte psicológica, é um estágio onde o ego amadurece a ponto de deixar de tomar as decisões sem a anuência do eu superior, né? Do eu maior que nos habita. Então, são 3 instâncias que nos habitam. Um eu inferior, né? Que são as nossas falhas, o nosso medo, nossa raiva, nossos ciúmes, nossa vingança. São os nossos o impulsos, ódio, assim? São os impulsos destrutivos, Tá. né? Autodestrutivos e, consequentemente, que também destrói o outro, né? São mecanismos de defesa que criamos para nos proteger de choques de dor. Humilhação, Vergonha. rejeição, Vergonha. exclusão. E a vergonha é também parte do pacote, é um mecanismo de defesa também, faz parte do eu inferior também. Tá. Né? As máscaras, que é um fingir ser, né? Usamos uma máscara para nos mover no mundo, para ir aqui, para ir acolá, para receber aplauso, para ser reconhecido, para ser aceito, para agradar. São os papéis que a gente São interpreta. papéis que a gente interpreta. Ok, isso aqui é uma instância da personalidade. Eu inferior, máscara. Tá? Tem aqui um ego, ou eu consciente, que é esse que é o mediador, então, entre o mundo interno e o mundo externo, é esse que escolhe estar aqui, é esse que escolheu vir aqui conversar com vocês.
Sou eu que estou aqui conversando com vocês. Sim. É um eu consciente, ou ego consciente. Né? E existe um eu superior, um eu divino, né? Que é o que chamamos de ser. Então, esse ego consciente é o herói da jornada. É ele que vai identificar o eu inferior e as máscaras e que vai escolher transformá-los, que vai escolher renunciá-los, que vai escolher não ceder aos caprichos deles e que vai, em dado momento, se entregar para o eu superior, que é esse eu divino. Por isso que Que é não o dá ser. para dissolvê-lo. Por isso que não dá para dissolvê-lo. Ele precisa passar por um processo de De amadurecimento amadurecimento. para que ele caminhe para o bem e não para o mal. Exatamente. É isso. Mas eu sinto que ele, em mim, ele parece como se o meu eu superior tá aqui e ele é uma tampa que não deixa eu olhar. Como se o meu eu superior fosse o céu azul e o meu ego são as nuvens. Sim. E aí eu nunca consigo me conectar com o meu eu superior. Sim. Por quê? Porque requer prática, requer Prática. treinamento, requer estudo e prática. Estudo e prática. Requer autoconhecimento, conhecimento específico de como usar esses recursos internos e como o eu consciente pode fazer para acessar essa dimensão superior dentro de você, esse eu superior. Então, por exemplo, a prática da meditação. Utilizamos meditação, utilizamos mantras, repetição de mantras, às vezes alguns exercícios respiratórios, exercícios de atenção. Então, são ferramentas que utilizamos para quebrar essa barreira que você identificou e acessar esse eu maior, que é fonte de sabedoria, que é fonte de bem-aventurança. Né? Então, as escrituras sagradas diz que esse eu superior é Sat Chit Ananda, existência, consciência e bem-aventurança. São os Vedas também? Os Vedas que falam isso. Aham. Que este eu superior, que às vezes chamamos de ser, às vezes chamamos de consciência, uma palavra em sânscrito, Atma, Atma. é existência, consciência e bem-aventurança. Então, quando isso se manifesta, quando você acessa essa dimensão dentro de você, o sofrimento desaparece. As perguntas cessam, porque todas as respostas são respondidas naturalmente. Sem medo. Fonte do conhecimento. Nesse lugar não existe medo, não existe separação, não existe divisão, não existe dualidade. Dualidade? Eu ia perguntar. Não existe dualidade. Foi isso que veio na minha cabeça. Eu ia te perguntar, não existe o yin e yang, então? Nesse lugar não, nesse lugar está o centro, onde o yin e o yang se conectam. Como se fosse o centro. É o centro. E é possível acessar através da meditação, de um silêncio interior profundo. Desse lugar emana um amor pleno por tudo e por todos. Quando atingimos isso, nós podemos chamar esse estado de testemunhar. É um testemunhar equânime, sereno, pleno. Podemos chamar de plenitude. Plenitude. Essa é a plenitude. Que é um tema de um outro livro. Plenitude, a vida além do medo. É um livro que eu escrevi durante a pandemia. Mas esse momento, ele pode durar mais que... Quanto tempo dura? Por que eu pergunto isso? Porque a felicidade, normalmente, falam que ela está em um segundo. Uma respiração, né? Quando a gente dá aquela gargalhada, aquele momento muito feliz, ele é, tipo, tão passageiro que se você colocar um ponto, é praticamente no now, né? No presente. Já a plenitude, você pode ficar com auxílio de uma meditação durante um tempo? Então, essa felicidade que você descreveu, como disse o Satya Sai Baba, é um intervalo entre duas tristezas. Muito bom. É um intervalo entre duas tristezas. E vai voltar sempre.
quando você começa, através do estudo e da prática, a acessar a plenitude, você, em algum momento, aprende a chave para permanecer nela. E é isso que faz de você um senhor de si mesmo, um mestre de si mesmo. Caramba. É quando você aprende a entrar nesse lugar na hora que você quiser. Você tem um domínio sobre isso. Então você passa a agir no mundo a partir desse lugar. Então, as suas ações no mundo nascem da presença. E não mais é uma reação em função do passado. Não é o passado em você reagindo. Estão me compreendendo? Com certeza. Porque os seus traumas, eles Os seus estão todos no passado. traumas, todos no passado, exatamente. Sim. Então, muitas vezes você reage. Você não age. Você reage. É o passado em você falando. Suas mágoas, Sua seus criança ressentimentos, sua criança ferida, suas crenças, todo o conhecimento que você recebeu do mundo. Isso tudo é passado. Então a plenitude ela é diferente da felicidade. É diferente dessa felicidade. A plenitude, ela esparge a bem-aventurança, né? Que podemos também até traduzir como felicidade. Mas uma felicidade sem causa. Que Sem não causa. depende de nada lá fora. Entendi. Nossa. É um perfume da consciência do ser. Desse eu. E o sentimento Divino. dele, quando a gente está feliz, geralmente a gente está animado, né? Mais feliz mesmo. A emoção. Alegre, com a emoção alegre, por ter exato. conquistado, por ter conseguido, ganhei o Uma prêmio. euforia, né? Isso, uma euforia. É. Sabe? O sentimento da plenitude, ele é mais... Como ele é? Ele é Ele é mais sereno. mais Ele pacífico. é sereno, pacífico. E não depende de nada lá fora. Ele vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nossa, muito E é bom. muito mais forte? Não é que é assim que é mais forte, é diferente. Né? Sim. É diferente. Dá pra sentir, então. Com certeza, Com estamos certeza. aqui com esse objetivo. Eu diria que o objetivo da vida é esse. Aham. Putz, É encontrar esse lugar dentro de nós. O objetivo da vida é encontrar esse lugar dentro de nós que nos proporcione a plenitude, A plenitude. que é algo de dentro pra fora e não a felicidade que é algo de fora pra dentro. Que não depende de Exatamente. causas externas. Exatamente. Esse é o Nossa. objetivo da vida. Enquanto nós não estivermos procurando isso, nós ainda não estamos vivendo o objetivo da vida. Que perfeito, hein? E voltando ali nos Vedas, eu gostei muito, que eu gosto muito desse tema. De onde vem o Vedanta? Como surgiu? De onde vem? Quais são os principais pilares? Esse conhecimento foi compilado por alguns sábios há muitos milhares de anos atrás. 7 sábios canalizaram, né, aterrizaram esses 4 grandes livros que contêm tudo que existe nesse mundo. 4 Vedas, 4 grandes escrituras que contêm praticamente tudo. É dito que aquilo que não está nos Vedas não está em lugar algum. Tudo está nos Vedas. E o Vedanta é a parte espiritual dos Vedas, né? Que mostra o caminho para a autorrealização, para encontrar a plenitude, que não depende de nada lá fora, que é um encontro profundo com o seu eu interior, com o seu ser. Né? Então, esse conhecimento vem sendo transmitido de mestre para discípulo há muitas gerações. Esse conhecimento, que também é chamado de Sanatana Dharma, ou caminho da iluminação, ou caminho da religião eterna, ele só pode ser transmitido de mestre para discípulo. Né? Então, embora os Vedas estejam aí disponíveis para quem quiser estudar, né? E a parte espiritual, que é a Vedanta, que estão contidos nos Upanishads, que são, então,
ao pé da letra significa aos pés do mestre, que são conhecimentos transmitidos da boca do mestre para o ouvido do discípulo, né? Isso foi codificado. São conhecimentos que falam especificamente da jornada espiritual de autorrealização. Como trilhar o caminho da iluminação espiritual, como se iluminar espiritualmente. Como encontrar essa plenitude, como encontrar essa bem-aventurança, como encontrar esse lugar lá dentro em que você está em paz e equânime, independentemente do que esteja acontecendo lá fora. Então, isso vem sendo transmitido, né, através de todas as tradições fidedignas, as tradições que chamamos de Parampará, que é essa transmissão mestre-discípulo. É através de estudos e práticas. Então não é uma religião. Não é uma religião. É uma filosofia. Podemos chamar de filosofia prática de vida. É o caminho da iluminação que pode atender a todos, de todas as religiões. Então, meu mestre costumava dizer, eu estou acima de todas as religiões. Por quê? Eu não me importo se você segue Jesus, se você segue Buda, se você segue Krishna, se você segue Rama. Deus é amor, e o amor é Deus. Então, o mantra principal da nossa tradição é assim: Prabhuapa Jago, Paramatma Jago, Meresarve Jago, Sarvatra Jago. Isso significa que Deus desperte em todos, que desperte em mim, que desperte em você, que desperte em todos os lugares. Esse Deus é amor. É o seu eu interior mais profundo. É o ser disponível, né? que está disponível para todos. Para todos, independentemente da religião. Mas você acredita que, de certa forma, a religião pode ser um impeditivo para a gente alcançar essa plenitude? Sem dúvida. Por causa dos dogmas? Sem dúvida. Sem dúvida, a religião pode ser um grande impeditivo. Grande impeditivo. Por quê? Para você conhecer Deus de verdade, que é esse que age através de você, que olha através dos seus olhos, que é esse núcleo da sua interioridade, você precisa se libertar das representações mentais de Deus, das fantasias de Deus, das crenças sobre Deus. Senão você não consegue chegar na verdade, né? Então essa tradição da qual eu pertenço chama-se Satya. Satya significa a verdade irrefutável. É aquilo que é, que foi, que é e que sempre será. É o que fica depois que você se liberta de todas as crenças, né, de toda a imaginação, de toda a fantasia, de todo o conhecimento emprestado. Aquilo que é imutável, que é pleno, estável, é Satya. Trabalhamos para chegar nisso. E muitas vezes, para chegar nisso, temos sim que abrir mão de muitos dogmas, de muitas crenças. Sem dúvida. Eu passei por isso. Como que foi essa sua jornada de um buscador, né? Até é interessante para as pessoas saberem, porque quando a gente vê uma pessoa, um yogi, né, um mestre espiritual, a gente vê como se estivesse muito distante da nossa realidade, né? Você tem uma história de vida muito incrível que mostra que não é tão distante assim. Não, todos nós podemos, eu né? sou um ser humano, como todos, né? E eu estou contando essa história nesse livro. Tá aí, né? Em Busca da Verdade, autobiografia de um yogi brasileiro. Eu estou contando a minha jornada que começou muito cedo. Uma criança que nasceu com uma sede da verdade. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu perguntava, mãe, quem foi que fez o mundo? Com 7 anos. 7 anos. Ela dizia, foi Deus. Eu perguntava, mas quem foi que fez Deus? Não pensa nisso que você fica louco. Mas eu entendi ali que essa era a razão da minha vida. Então eu comecei desde cedo a procurar. E procurava primeiro respostas nas religiões, procurei em escolas iniciáticas, eu procurei em mestres, eu procurei na ciência, eu procurei na psicologia, eu procurei no xamanismo, eu procurei nos mais diversos lugares
aonde dizia que tinham respostas para os mistérios da vida, lá estava eu batendo na porta. Então passei aí por muitas diferentes escolas, religiões, tradições. Várias fontes, né? Várias fontes. E ali, por volta de 32 anos de idade, eu estava numa grande crise existencial. Eu tinha já desenvolvido um método de autoconhecimento, eu era um professor, um terapeuta muito bem sucedido, estava indo muito bem, né? Mas eu entrei em crise com tudo isso. Eu chamava de síndrome da hipocrisia, porque eu me sentia um grande hipócrita, porque eu falava coisas que eu tinha lido nos livros e não era minha experiência, né? E com isso eu deprimi. Tipo, como se fosse um impostor. Um assim. impostor, né? E isso foi me angustiando, até que eu deprimi profundamente. E aí, no auge da depressão, eu fiz uma oração sincera para o universo, me valendo de um fiozinho de fé que ainda tinha aqui em mim, né? E eu falei assim, se existe uma verdade nesse mundo que está além das criações da mente, porque nessa hora eu achava que tudo era criação da minha mente, né? Apareça, porque eu cheguei no fim da linha. Não tem para onde ir. Nossa. E aí entrei em meditação, aí tive uma visão de um velho de longas barbas brancas, estava nos Himalaias. Ele falou, você vai fazer 33 anos, venha para a Índia, para Rishikesh. Nessa hora eu me lembrei, quando eu tinha 14 anos de idade, uma primeira vez que eu fiz uma aula de yoga, que eu ouvi um cântico devocional para uma divindade hindu. Eu entrei num transe místico e eu ouvi a mesma coisa. Quando você fizer 33 anos, vá para a Índia, para Rishikesh. Lá atrás, eu me esqueci disso. Era uma criança com pouca cultura. Fui tratar de ganhar vida, ganhar dinheiro, trabalhar, né? Estudar, seguir sempre pesquisando, estudando, procurando, mas trabalhando também, ganhando dinheiro e etc e tal. Tinha que se sustentar. Tinha que me sustentar. Mas ali com 32, no auge dessa crise, eu ouço a mesma mensagem, e aí eu me lembro, né, de que eu ouvi isso quando era pré-adolescente. Aí eu falei, puxa, tem algo para mim na Índia. Aí fui para a Índia, e aí, para encurtar a história, que é uma história longa, cheia de sincronicidades e de detalhes muito místicos, mágicos, né? E aí, quando eu cheguei num ashram, uma comunidade espiritual dessa cidade, em Rishikesh, que fica nos pés dos Himalaias, lá na Índia, bati na porta do quarto do mestre que cuidava daquele ashram, era o mesmo da minha visão. De barba branca. De barba branca, Nossa. era o mesmíssimo, e ele falou, eu estava te esperando. Caraca! Numa época que não tinha internet, né? Não tinha rede social, isso foi em 99. E aí você ficou quanto tempo lá com ele? O Maurício já foi pra lá, né, Rosa? Então, Já. ali a minha vida se transformou, né? Aí ele falou para eu ficar 15 dias com ele, que eu ia receber tudo que eu precisava. Só que nessa época eu tinha casado, estava em lua de mel na Índia. Cara, não podia ficar lá, não teve jeito. Mas aí ele aliviou para mim, falou, volta no ano que vem. Aí eu voltei no ano que vem, fiquei os 15 dias com ele. E isso foi o início de uma vida nova para mim. Todo ano eu ia para lá, né, passar um tempo com ele, para ser treinado dentro desse caminho, desse tipo de yoga. E recebi iniciação espiritual. Fui iniciado, então, no Sanatana Dharma, né, nesse caminho da iluminação espiritual. E aí, 3 anos depois, eu me lembrei quem eu era, o que eu vim fazer aqui. E aí recebi esse nome de Sri Prem Baba. E aí iniciou essa nova fase da minha vida. Como que foi receber isso? Até para quem é leigo, né? E saber como que é receber e qual o significado que tem por detrás desse nome. Então, até ali, 3 anos depois de ter encontrado o meu mestre e ter recebido dele ensinamentos, práticas, e começou a funcionar, né? Então eu comecei a entrar nesse estado de plenitude, nesse estado de êxtase, sem depender de nada lá fora, né? Que dentro dessa linguagem védica chamamos de samadhi. Samadhi é esse estado de unidade, estado de plenitude,
de êxtase, sem depender de nada. É como se eu acessasse o reino dos céus dentro de mim mesmo. Como disse Jesus, encontre o reino dos céus dentro de você. Deus não está fora, Não né? está fora, está dentro. Ok, encontrei. Só que eu perdia. Perdi. Encontrava e perdia. Achava e perdia. Achava e perdia. E aí começou a me angustiar ainda mais. Imagina, você ir para o céu, É. depois você cair no inferno de novo. O inferno da mente duvidosa, com medo, inseguro, todo o drama humano de novo ali. Até que, em dado momento, eu fui ali para a beira do rio Ganges, né, que é um rio que passa ali perto do nosso ashram, um rio sagrado para nós. A gente entende que esse rio é uma manifestação da grande mãe universal, chamamos de Ganga, a grande mãe universal. Eu fiz uma oração para ela, uma oração sincera, novamente, pedindo para ela realmente, né, me despertar desse sonho de ilusão. Aí eu entrei em êxtase de novo, e aí quando eu fui saindo, eu descobri que tinham dois dentro de mim. Um era verdadeiro, um era falso. E o falso era esse que estava ali aferrado aos dramas da vida, aos jogos de perde-ganha, aos medos. Era essa personalidade que estava encantada com a sua história. Quando eu vi isso e achei o caminho para aquele eu que está além dessa história, eu dei uma grande gargalhada, falei, achei o caminho. Qual que foi? O caminho é esse, eu poder me desidentificar dessa personalidade que está ali encantada com a sua história. A sua própria Com história. a minha própria história. Mas esse não seria o ego? Esses dois que você viram, eu né? me desidentifiquei desse eu inferior, dessas máscaras que eu falei ali para você, né? Dessa gargalhada, achei o caminho, entrei em êxtase. E aprendi a entrar nesse êxtase. Ele não mais acontecia, eu aprendi a entrar nele. Ele não acontecia ao Léo. Não, eu aprendi a chegar nele. Entendi. Aí quando eu entrei nisso, aí eu fui pro quarto do meu mestre, ele estava gargalhando também, como se ele estivesse acompanhando a minha jornada ali. Ô, louco. Né? E aí ele falou, você é um guru, e como guru você está livre para ensinar como você quiser. Eu só te peço uma coisa, que conduza todos a Deus. E aí me deu esse nome de Sri Prem Baba, né? Prem Baba significa pai do amor. Baba é pai espiritual. Prem é amor, incondicional, amor puro. Então, eu sou pai de amor. Ou seja, ele me deu ali o caminho. Você vai ensinar as pessoas através do amor. Acordar esse amor. Por que será que a maior parte das pessoas tem essa dificuldade que você conseguiu ali na beira do Rio Ganges de se desidentificar com a personalidade, com a sua própria história? Porque isso não é uma tarefa tão simples. Por conta de condicionamentos. Nós somos condicionados, assim como o ratinho é condicionado no laboratório, né? Hoje já não é mais, né? Foi proibido, né? Sim. Mas quando eu estudei psicologia na faculdade, a gente estudava comportamento com ratinho no laboratório. Né? Então, como que a gente fazia? Né? Você quer instalar um comportamento no ratinho, priva ele de água, deixa ele com sede. E aí, quando ele chega perto do comportamento que você quer, Você dá dá uma água. gotinha de água para ele. Não deixa um balde lá. Não, só uma gotinha. Aí você vai condicionando ele. Quer tirar um comportamento? Quando ele chega perto do comportamento que você quer tirar, dá um choque nele. Dói. E aí ele vai deixando de fazer aquele comportamento. Né? Então essa é a base da psicologia behaviorista, da psicologia comportamental, que estudou a fundo todo o processo de condicionamento da mente humana. Nós somos condicionados, nós fomos condicionados, estamos sendo condicionados nesse momento. O tempo todo. O tempo todo. Somos condicionados pelos pais, pela religião,
Pelos governos. pela sociedade, pelos governos, pela mídia o tempo todo. Né? É por isso que é tão difícil. Entendi. Então, o que é difícil é descondicionar a mente. Isso só acontece quando a entidade humana amadurece o suficiente para se cansar de sofrer. É só quando ela cansa de sofrer. Eu não aguento mais sofrer. Caramba. E é aí que ela começa esse processo de busca verdadeira pelo conhecimento que proporciona descondicionamento da mente. Então o sofrimento ele é um caminho para a iluminação. Sem dúvida. Até então é assim nesse planeta que vivemos. Só através do sofrimento. É só através do sofrimento. Porque chega uma hora que você não suporta mais sofrer. Você quer encontrar um outro caminho, um outro jeito de viver aqui, sem sofrimento. Como é que eu vivo sem sofrimento? Aí você vai atrás do conhecimento verdadeiro. E o Baba, isso tem a ver com o programa de atualização de códigos que você fala, códigos de um novo tempo? Exatamente. O que significa isso? Voltando para o tema da transição planetária, né, estamos querendo chegar, então, nesse hiato, né, nessa era de ouro, nesse respiro, aonde o sofrimento está sendo removido da equação. Estamos tentando remover o sofrimento da equação da vida humana. Como que é viver aqui sem sofrimento? Ter relações saudáveis, relações construtivas. Imagina você namorando com uma pessoa, né, sem precisar ser rejeitado, sem precisar rejeitar, sem precisar repetir um drama de perde-ganha, de disputa. Imagina, aquele joguinho, né? Aquele joguinho que te leva ao sofrimento. Imagina você poder trabalhar com aquilo que você gosta, acordar de manhã com entusiasmo para poder servir, para compartilhar seus dons, seus talentos. Você ser amigo mesmo do outro e ser também, né, canal dessa luz para todos e o outro desejar isso para você também. Está em harmonia com a sua família, com todos. Sem encrenca, sem briga, sem mágoa, sem ressentimento, só com gratidão. Isso seria o sem sofrimento. Sem sofrimento. É porque quando eu estava estudando esse tema da transição planetária, né? E aí eles dão lá os 5 tipos de planeta, né? O primeiro era um planeta primitivo. E hoje nós estamos no segundo nível, que é provas e expiações. E com a transição nós iríamos para um planeta de regeneração. Sim. E aí quando eu olho, sei lá, para a história da humanidade, eu comecei a acreditar realmente na transição planetária, porque eu vi, se você analisar a história, a gente percebe essa evolução. Por exemplo, se a gente olhar os romanos, os gregos, como eles se divertiam na época? Eles se divertiam indo num coliseu e vendo outros seres humanos morrendo. Sim, o sangue escorrendo, ele lutando contra um leão, contra um tigre, e a própria torcida dando voz de morte ou vida. E para aquelas pessoas aquilo era o normal, era o padrão. Hoje nós se divertimos indo ver um jogo de futebol. Sim. Mas mesmo num jogo de futebol, para eu ficar feliz sendo São Paulino, ele tem que ficar triste pra caramba sendo corintiano. Exato. Será que no futuro nós vamos ter uma consciência de que, pô, isso é um absurdo, a minha felicidade depender da tristeza de alguém? Isso é o nosso destino. E percebemos que isso é verdadeiro porque as pessoas que atingiram esse estágio de iluminação, esse estágio de consciência plena, eles vivem nisso, eles transcenderam essa dualidade, essa necessidade de sofrer e de ver o outro sofrer e de sentir prazer com o sofrimento. Porque nós estamos falando aqui de algo que talvez seja o cerne do condicionamento que aprisiona a mente nessa situação, que é o prazer no sofrimento. Que é o ratinho, a história do ratinho. Que aprendeu de alguma maneira, a sentir prazer na dor. Que loucura, e a gente nem percebe, né? Nem percebe, mas é isso que nos mantém
na miséria. É isso que nos mantém repetindo situações destrutivas. É isso que faz com que a gente rejeite, seja rejeitado, com que a gente repita e repita situações que nos machucam e que machucam outros. Nossa. E aí tem como, igual você falou do ratinho lá, você condiciona o comportamento dele. Vamos supor que uma pessoa, ela teve várias crises amorosas. Como ela para de ter... Porque dela, com a crise, com aquela rejeição que ela sentiu, pode ser numa relação amorosa, ou numa amizade, ou dentro de um trabalho, uma demissão. Como aquilo deve criar um trauma, deve criar... Nossa, eu não vou mais tentar aquilo, porque aquilo faz mal. Igual o rato que não tenta mais aquele comportamento porque ele levou um choque. Como faz para nossa mente perder esse padrão? Existem hoje muitas ferramentas, muitas técnicas para superação de trauma. Né? A psicologia está muito avançada nesse sentido. Né? Mas eu diria que, para além das técnicas e dos recursos da psicologia para poder dissolver traumas, precisamos ir além, precisamos encontrar aquilo em nós que está além dessa parte que está traumatizada. Né? Precisamos encontrar essa parte em nós que não se divide, que não se entristece, que está sempre em êxtase. É isso que eu estou propondo, é isso que eu estou falando, é isso que eu falo do caminho da autorrealização. Esse é o objetivo do yoga espiritual, é encontrar isso dentro de nós. Isso é possível através do autoconhecimento. Que é o que você falou lá atrás, né? Do exercício da consciência, né? Sim. Que você falou, até anotei aqui, né? Você vê que eu anoto bastante, né? Você só transforma o que você reconhece. Só transforma o que você reconhece. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para a autotransformação. Então, aqueles que estão querendo se livrar de repetições negativas, destrutivas, ou seja, quem está querendo remover o sofrimento da equação da vida, precisa querer se conhecer. Não tem como ser diferente. E você, ao longo da sua vida, né? Você falou que você bebeu de várias fontes. Sim. Né? Existe algo em comum que você identifica nesse processo de transformação pessoal? Sim. Dentre todas essas fontes? Algo que é comum a todas as escolas autênticas. A verdade está dentro. Ela não está fora. Não está no céu. Está dentro. Está dentro. Deus está dentro. Sim. Não está fora. O amor, a plenitude está dentro. As respostas para as perguntas estão dentro. Então temos que aprender a nos auto-investigar. Por isso que é autoconhecimento. Não é o conhecimento de fora. O conhecimento de fora é para facilitar o acesso. Para facilitar o acesso. Mas tudo está dentro. E aí você também disse que o caminho, geralmente, é através do sofrimento. O caminho para a iluminação. Então, pegando isso no âmbito individual e jogando para o coletivo, faz total sentido a transição ter um colapso, ter um momento que na Bíblia eles falam como o apocalipse, porque isso vai gerar um sofrimento, mas ele não é um sofrimento por maldade, é um sofrimento para estimular uma consciência maior na humanidade como um todo. Até para querer se libertar do sofrimento. Exato. É se tornar consciente de um sofrimento que já existe. Porque o que acontece é que as pessoas sofrem inconscientemente. Sofrem sem perceber. Que é o que está acontecendo hoje. Que é o que está acontecendo, porque as pessoas têm a consciência adormecida. Vivem mecanicamente. Reagem. Só reagem, sofrem sem perceber. Então é importante tomar consciência do sofrimento para poder falar, não quero mais sofrer, chega de apanhar, não quero mais apanhar, né? Não quero mais apanhar, não quero mais bater em ninguém também, eu quero
parar com isso. Eu quero paz. Sim. Quero paz. Quero harmonia. Quero viver em harmonia. Então, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu enxergo o mundo atual de uma maneira extremamente caótica. Muito, viu, Sim, Baba? Muito. Até falei pro Maurício. Deixa eu explicar isso para ele. Eu enxergo de uma maneira extremamente caótica. Eu vejo as pessoas vivendo vidas que elas não gostam. Eu vejo pessoas, quase todos à minha volta, fingindo que são felizes ou não sabendo o que é a própria felicidade. Eu vejo a parte política totalmente caótica. Horror. Então, dado tudo isso, eu desejo uma grande transformação, uma grande ruptura. E as pessoas que eu convivo, parece que não, tá bom assim, tá legal, parece que as pessoas estão felizes. Elas Mas, estão para mim, elas estão se enganando. amortecidas. Elas usam amortecedores. Quando você tem uma dor de cabeça, você não usa um analgésico?